Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional, para mais um dia da gente buscar a Deus, a nossa fonte, o nosso alimento diário, para fortalecer o nosso espírito e fortalecer a nossa carne. Vamos lá? Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, tá? Eu vou estar aqui fazendo uma oração para a gente estar convidando eles para estar aqui conosco. Tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia. Que seja mais um dia na tua presença, Pai. Paizinho, eu convido o Senhor Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco, Senhor. Que teu Espírito venha falar aos nossos corações, Pai. Que teu Espírito, Pai, venha nos ensinar, Pai. Que através da tua palavra, Senhor, nós conseguimos a salvação e a vida eterna. Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, nos ensina, Pai, a ter relacionamento contigo todos os dias. Quando a nossa carne estiver cansada, Senhor, que teu Espírito nos dê força, Pai. E nos dê querer de estar na tua presença, Pai. Porque sim, nós somos falhos. Nós, às vezes, desejamos mais coisas do mundo do que a tua presença. Pai, nos ensina, Pai, a te buscar. Nos ensina, Senhor, a querer estar na tua presença. Nos ensina, Pai, a querer ouvir mais a tua voz, Pai, e menos a voz do mundo, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Gente, a gente está em João, capítulo 15, tá? A partir do versículo 1, fala assim: Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uva, ele poda a fim de que fiquem limpos, deem mais uvas ainda. Aí pula lá pro 16 que fala assim: Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi para que vão e deem frutos e esses frutos não se percam. O que Deus quer que a gente aprenda, tá? Dessa passagem aqui da Bíblia, tá? Você é um escolhido de Jesus, tá? Todos aqueles que reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, foi escolhido por Ele. Ou seja, você não veio aleatoriamente para Jesus, tá? Você não escolhe estar na presença de Deus. Ele já havia te escolhido. Ele já tinha dado indícios no seu processo, no decorrer da sua vida, de que uma hora ou outra você viria para Ele, você o reconheceria como Senhor e Salvador, né? Então, nós já fomos escolhidos por Jesus, tá? Se existe alguém aqui que ainda não reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador, saiba você também, tá? Que pelo fato de você estar todo dia aqui procurando a palavra, né? Procurando vir a querer estar na presença dele, tendo essa ânsia de querer saber sobre a história dele, né? Você é um escolhido de Jesus, tá? Cabe a você agora, tá? Reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. A partir do momento que a gente reconhece Jesus, nós passamos a ser reconhecidos por Deus como filhos. Por quê? Nós estamos reconhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, tá? E Jesus veio ao mundo para nos salvar. Jesus veio ao mundo para nos mostrar o caminho, tá? Jesus é aquela pessoa que está acima de qualquer tipo de religião. Ele está acima da religiosidade, tá? Se você pegar para ler a Bíblia, você vai ver que ele abomina a religiosidade, tá? Deus abomina a religiosidade. Por quê? A religiosidade faz as pessoas se tornarem pessoas hipócritas. Ou seja, o que seria uma pessoa hipócrita dentro de uma religiosidade? Ela diz que vai à igreja, ela diz que pratica a palavra, ela conhece a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, porém, ela não pratica o que ela lê, ela não pratica o que ela aprende, entende? E a palavra de Deus, ela é para ser praticada, ela é para ser vivida, é uma palavra viva, ela não é apenas um livro que você pega e lê, tá? Assim como se fosse um livro comum, que você tem os ensinamentos, absorve aquele ensinamento daquele livro e leva para a vida. Não, a Bíblia é um livro, é uma junção de vários livros que você pega para ler, chama, convida Deus para estar ali com você, convida o Espírito Santo para estar ali com você através da oração. O Espírito Santo, ele vai falar ao seu coração através do que tem ali, né, escrito, né? A gente tem que entender que a Bíblia é um livro
para ser lida juntamente com a Trindade do nosso lado, né? Porque a Bíblia é um livro que ela fala conosco, são palavras que foram escritas há muitos anos atrás, porém, se você pegar a Bíblia e ler um período da tua vida que você estiver passando hoje, você vai ver que aquele versículo, aquele capítulo, aquelas palavras que estão sendo ditas ali para você naquele momento, se encaixa se encaixa na sua rotina, se encaixa no seu dia a dia, tá? Então a Bíblia é uma palavra viva, tá? Então, como ela é uma palavra viva e ela se encaixa nos nossos dias atuais, tá? A gente precisa praticar a palavra. A gente precisa ler o que está escrito, os ensinamentos que Deus nos deixou, e ao mesmo tempo nós precisamos praticar a palavra para se tornar uma palavra viva, tá? E o que acontece com tudo isso, gente? Eu não sei se vocês prestaram atenção aqui, mas a partir do versículo 1 fala, né, que Jesus é a videira verdadeira, né? E Deus é aquele que poda, é o lavrador. O que isso quer dizer, tá? Você aceitar Jesus como o único e suficiente Senhor da sua vida não lhe dá garantia da salvação. Como assim, Roberta? Me explica isso. Você está dizendo para mim que Jesus é a porta, que Jesus, através de Jesus, a gente consegue chegar à eternidade, né? Você está dizendo para mim que Jesus é o Salvador. E como assim que Jesus não é garantia de salvação? A partir do momento que você aceita Jesus e reconhece, tá? É necessário que você passe pelo processo. O que é o processo? É justamente porque assim, para você entender, a partir do momento que você aceita Jesus, tá? Você está abrindo a porta, você está dizendo para ele assim, né? Eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador, estou reconhecendo que o Senhor é Filho de Deus, estou sendo reconhecido por Deus como filho. Porém, como todo bom pai, que é Deus, ele vai querer, né? Como todos os nossos pais aqui na Terra, eles querem o melhor para nós. Imagine Deus querendo o melhor para ti. Então a gente precisa aprender a ser educado de novo, vamos colocar assim, tá? Nós crescemos no mundo, nós tivemos nossas vidas, tivemos um processo ali de crescimento que os nossos pais mundanos, né, territoriais, nos ensinou, né? Ou tivemos aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de ter uns pais do lado ensinando. Ou seja, gente, a gente cresceu num processo do decorrer da nossa vida com crenças limitantes e passamos por situações que não necessariamente condizem com o que Deus tem para a sua vida, né? Então, o que Deus está falando aqui? O que a palavra está falando aqui quando Deus fala que Ele é o lavrador, que Ele corta as pessoas que não dão frutos? É justamente essas pessoas que aceitaram Jesus, tá? Vou ler aqui para vocês ficar enfático na cabeça de vocês. Aqui, ó. Todos os ramos que não dão uva, Ele corta, embora estejam em mim. O que isso quer dizer aqui? Tá? O fato de você ter aceitado Jesus não te dá garantia da salvação. Por quê? Se você não permitir de passar pelo processo. O que é o processo? O processo é você ser curado, o processo é você ser liberto, o processo é você reconhecer que sozinho você não consegue, tá? O processo é você manter uma constância em querer buscar a Deus, em querer estar na presença de Deus, em querer estar ali, querendo fazer o que é certo. É você ler a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática. Não adianta você ler a Bíblia e não colocar a palavra em prática, tá? A Bíblia é um manual de instrução para você vir a ter uma vida melhor, para você vir a ser um ser humano melhor, para você vir a desenvolver, tá? O que Deus quer nos ensinar, tá bom, gente? Então, muitas pessoas e muitas denominações pregam, né, que você aceitando Jesus, você tem garantia da eternidade. Ok, mas se você não praticar, se você não buscar, se você continuar fazendo o que você fazia antes de conhecer Jesus, tá? De reconhecer Jesus como seu Senhor e o Salvador, você está se afastando de Jesus, você está se afastando de Deus, tá? Porque Jesus abomina o pecado. Jesus não abomina o pecador,
tá? Existe a diferença, o pecador somos nós, tá? Jesus nos ama, porém, ele odeia o que nós praticamos, porque o que nós praticamos, que são os pecados, o pecado afasta dele, tá? Então, se você hoje, tá, reconheceu Jesus, ou se você hoje sente dentro de você que Jesus é o caminho que você deve seguir, que Jesus é a salvação para a tua vida, tá? Saiba você, lembrando que você já foi escolhido por Ele, você não está assistindo esse vídeo por acaso, esse vídeo não chegou por você por acaso, tá bom? Então você é um escolhido de Jesus, porém Ele te dá o livre-arbítrio para você escolher se você quer segui-lo ou não. Ele ama tanta gente, tá, que ele não impõe. O amor, ele não é imposto. O amor, ele é conquistado. Por isso que a gente primeiro aceita ele como Senhor e Salvador e depois a gente passa pelo processo. O processo de desconstrução que foi construído na gente, no nosso decorrer todo da nossa vida. Eu não sei com que idade você está aceitando Jesus ou que idade você aceitou Jesus, tá bom? Então ele precisa desconstruir tudo que foi construído, tá? E a partir desse momento que ele está desconstruindo você pelo processo, esse processo vai doer, vai machucar. Por quê? Porque você já está ferido, você já está machucado. Você cresceu no meio de pessoas ou de situações que vieram trazer traumas para você, tá? Então, quando Jesus entra e Jesus começa a fazer morada dentro de você junto com o Espírito Santo começa a trabalhar em você de dentro para fora. Então, tudo que tiver ferido, tudo que tiver machucado, o Espírito Santo vai tratar. Então, o processo serve para isso, tá bom? O processo, através do processo, nós somos libertos. Gente, o que é falar nós somos libertos, tá? É justamente isso. Você é uma pessoa que passou por um processo, gerou um trauma dentro de você, gerou uma ferida dentro de você. Ou seja, a gente tem por tendência humana a deixar aquela ferida que está ali quietinha. A gente não mexe. A gente tem por tendência humana a nos ocuparmos com outras coisas para poder esquecer e abafar aquela ferida que está ali. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, quando ele entra dentro da gente, através do reconhecimento de Jesus, que ele começa a trabalhar na gente de dentro para fora, ele vai justamente mexer nessa feridinha que você deixou ela camuflada ali durante um tempo. Por quê, gente? Porque o Espírito Santo ele vem para trazer luz. Se você tem uma ferida dentro de você que ainda não foi cicatrizada, tá? O Espírito Santo precisa trabalhar essa ferida dentro de você, tá? Para você aprender a se libertar disso, tá? E ao mesmo tempo você aprender a liberar perdão, tá bom? Porque a partir do momento que a gente libera perdão pro outro, né? Que seja para a situação, pro outro, que seja uma pessoa, a gente está se libertando disso. As pessoas têm um pensamento errôneo de achar que quando a gente libera perdão para alguém ou que a gente perdoa alguém, a gente está liberando aquela pessoa da consequência que ela fez, do ato que ela fez. Porém, você está se libertando da pessoa, tá? Você está se libertando daquela situação, tá? O ato que a pessoa fez da maldade com você, ela vai pagar, ela vai sofrer a consequência. Ninguém sai desse plano aqui, gente, se não pagar a consequência que fez pro outro. Tá bom? Então, por isso da importância de você liberar perdão. Porque o perdão, ele vai te libertar. Ele vai liberar você da situação que te aprisiona. Aí que vem a libertação do processo. Entende? Então, a partir do momento que você permite, né? Você vem lá, você aceitou Jesus, você está passando pelo processo, você está permitindo o Espírito Santo mexer em você, tá? Você vai ter uma libertação, você vai ter uma cura. Tá? Libertação na palavra não significa somente a gente orar por outra pessoa, mas significa também a nossa libertação própria. A partir do momento que você permite o Espírito Santo mexer, a partir do momento que você permite de Deus trabalhar em você. Por isso da importância do processo. Tá? Através do processo a gente vai adquirindo confiança em Deus, a gente vai adquirindo intimidade com Ele, tá bom? No decorrer do processo a gente vai crescendo
quando a gente vem para Jesus, nós somos como crianças, nós somos como bebês, né? Que ainda não temos conhecimento da causa, que ainda somos aquelas crianças que a criança e o bebê é aquela pessoa que depende do outro, né? Que depende do outro para comer, depende do outro para beber, depende do outro para se limpar, depende do outro para crescer, depende da educação. Deus é assim conosco, como nós vemos para Ele, como nós reconhecemos Jesus. Nós somos como os bebês para eles. Nós precisamos nos readaptar àquela situação, entende? Então, quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você querer a presença dEle, quanto mais você ter essa intimidade com Ele, tá? Você vai ser como criança na mão de Deus. Deus é o seu Pai, Ele vai estar literalmente te reeducando, tá? E o Espírito Santo, ao mesmo tempo, vai estar fazendo um trabalho de você de libertação. Por isso da importância do processo. A partir do momento que você aceita Jesus e você continua a fazer as práticas que você fazia antes, as coisas que você fazia antes no mundo, né? Você está se afastando de Jesus. Você apenas aceitou Jesus da boca para fora. E aceitar Jesus da boca para fora, ele não habita dentro de você. Porque Deus, Jesus, o Espírito Santo, conhece a intenção do seu coração. Ele sabe se você falou o reconhecimento por Jesus apenas por falar, ou se você realmente o quer, entende, gente? Então, é muito importante isso, tá? Muitas pessoas acham que apenas confessar, né? Fazer a oração de reconhecimento é o suficiente para a salvação. A garantia da sua salvação é o processo que você permite passar, é a sua procura, é a sua entrega todos os dias. É você querer fazer o devocional, é você querer ler a palavra, é você separar um tempo do seu dia para estar na presença dele, tá bom? Lembrando que quanto mais a gente nos entrega para Deus, quanto mais a gente permite dele trabalhar dentro de nós, mais dele ele coloca dentro de nós. Ou seja, Deus trabalha na reciprocidade, tá? Você pode ser aquela pessoa que você pode ficar aqui em cima, você pode ser aquela pessoa que você descer um pouquinho e você pode ser aquela pessoa que procure a Deus no profundo. Então, lembrando, se Deus age na reciprocidade com você, conosco, tá? Se você é uma pessoa que está no superficial, é o superficial de Deus que você vai ter. Se você é uma pessoa que está querendo um pouco mais de Deus, é um pouco mais de Deus que você vai ter. Mas se você é uma pessoa que quer buscar a Deus no profundo, ou seja, aquela pessoa que entregou o controle total da sua vida para Ele, permite dele mexer em todos os lugares da sua vida, deixando Ele te libertar, te curar e fazer a obra em você, saiba você que Ele vai te usar poderosamente na terra, tá? Porque você está dando o seu profundo para Ele, tá? E quando você dá o seu profundo para Deus, você vai passar por muitas situações, porém, você vai ter o profundo de Deus sobre você, entende? Então, lembrando, gente, Jesus é a porta. A partir do momento que reconhecemos Jesus como Salvador, nós somos reconhecidos por Deus como Filho, tá? A partir do momento que nós somos reconhecidos por Deus como Filho, o Espírito Santo passa a habitar dentro da gente. Através do Espírito Santo, nós somos limpos, nós somos curados, nós somos tratados de dentro para fora, nós somos libertos. Mas a partir do momento que você permitir, tá? Porque Jesus, por mais que você tenha aceitado Jesus, por mais que o Espírito Santo venha fazer morada dentro de você, você precisa permitir ser tratado. Você precisa falar para Deus em oração: Senhor, eu aceitei o seu Filho como único e suficiente Senhor da minha vida. Porém, eu quero só que você cuide disso aqui. De 100% meu, eu quero que você cuide de 10%. De 100% meu, eu quero que você cuide de 50%. Não, Senhor, eu quero que você cuide da minha totalidade. Eu te dou total liberdade para fazer o que quiser na minha vida. Tá, gente? Então, você decide qual é o tipo de relacionamento que você quer com Deus. Lembrando que Ele não vai invadir, lembrando que Ele não vai impor, tá? Lembrando que o amor, ele é conquistado, tá bom? Isso vale tanto no seu relacionamento com Deus, quanto no seu relacionamento com outras pessoas, afetivo, de relacionamento de amizade. O amor é conquistado. Como é que você conquista o amor de Deus? Mostrando para Ele que você quer a presença dEle, mostrando para Ele que você busca, que você tá querendo ser curado, que você tá querendo ser liberto, tá bom, gente? Então, busque a Deus todos os dias, queira ter um relacionamento com Ele todos os dias. Ah, Roberta, eu não tenho como ficar todos os dias buscando a Deus, como todo mundo fala, que eu tenho que orar sem cessar.
Orar sem cessar, gente, é você orar em pensamento. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. O que isso quer dizer? Onisciente, ele escuta você, a sua voz, no meio de uma multidão, independente ou não de você estar verbalizando ou se você está em pensamento, porque Deus é onisciente, então ele lê pensamento, tá? Então você pode sim estar fazendo a rotina do seu dia a dia, tá dirigindo, tá dando aula, tá falando com as pessoas, tá ao mesmo tempo dentro de uma multidão, tá? E falar e conversar com Deus em pensamento, ele vai ouvir a sua oração. Tá bom, gente? Então, isso é orar sem cessar. É você permitir que Deus faça parte da sua rotina. É você convidá-lo para fazer parte da sua rotina. Tá? Ali você vai estar criando um vínculo, você vai estar criando um relacionamento com Ele. Você vai estar permitindo dele fazer parte da sua rotina. Lembrando, gente, Ele não invade. Isso serve tanto para as suas decisões, quanto para os lugares que você vai e as tarefas que você faz no seu dia a dia. Se você não o convidar, Ele não vai. Ele vai estar do seu lado, porém você não vai sentir a presença dele, tá bom? Então tenha por hábito a querer convidar a Deus, Jesus, o Espírito Santo que está com você, tá? Não se importe com o que as pessoas vão pensar do seu lado, tá? Porque às vezes calha de você falar em voz alta, Senhor, pelo menos eu faço isso, tá? É normal eu estar na rua falando, pedindo a opinião do Espírito Santo do que ele acha daquilo, tá? E particularmente eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim, tá bom? Eu me importo com o que Deus pensa de mim, tá? E a partir do momento que você cria esse relacionamento com Ele, esse vínculo, né? De estar buscando a Ele constantemente, de estar convidando Ele para a tua vida, tá? Você vai fazer isso naturalmente, você vai sentir, tá? A presença dEle, você vai passar a escutar a voz dEle e você vai começar a ser direcionado por Ele. Tá bom? Então, queira ter esse relacionamento, queira ter esse vínculo, queira ter esse entrosamento entre vocês. Tá bom, gente? Lembrando que esqueça aquela crença que foram impostas pra gente durante anos, né? Que Deus, Jesus e o Espírito Santo existe, porém ele tá lá em cima, ele tá lá no céu. Eu cresci dentro de igrejas escutando isso, né? Que Jesus escuta a sua oração, porém ele está lá no céu, sentado no trono, olhando para você. Ok, ele está lá no céu, sentado no trono, olhando para você, mas ao mesmo tempo ele está do seu lado. Ele quer fazer parte da sua vida, ele quer fazer parte da sua rotina, mas a partir do momento que você o convida, ele não é uma visita inesperada ou inconveniente que chega na sua casa e quer entrar. Principalmente aquelas visitas que chegam na hora do almoço. Sempre tem, né? Chega na hora do almoço, na hora da janta, na hora do lanche. Ele não é essa visita. Ele é uma visita que ele precisa ser convidado. Ele precisa querer ser aceito. Tá bom? E a partir do momento que você o convida e que você aceita a presença dele do seu lado, ele passa a fazer parte da sua rotina. Tá bom? Gente, essa foi a palavra de hoje, tá? Lembrando aqui mais uma vez, mantenha um relacionamento com Deus, tá? Queira buscar a Deus no secreto, queira estar na presença de Deus, tá bom? Lembrando que quanto mais você se der para Ele, quanto mais você se doar para Ele, mais Ele se doará para você, tá bom? Ele age na reciprocidade. Vamos aqui estar fazendo uma oração para fechar esse momento? Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, Pai. Obrigada, Jesus, pela tua presença nesse lugar. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por estarem aqui. Senhor, que essa palavra, Senhor, venha frutificar nos nossos corações, Pai. Nos ensina, Senhor, a buscar a tua presença. Nos ensina, Senhor, a querer estar na tua presença, Senhor. Nos ensina, Pai, que não existe outro caminho, que Jesus é a porta. E através de Jesus nós temos o início da nossa caminhada para a eternidade, Senhor. Nos ensina, Pai, a querer passar pelo teu processo de pura libertação, Senhor. A qual nós venhamos ser pessoas melhores, a qual nós venhamos ser curados, venhamos ser sarados, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego cada vida aqui nas tuas mãos, Senhor, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que cura, que liberta, Senhor. Pai, que nós saímos da superficialidade, mas que nós venhamos, Pai, nos aprofundar na tua palavra.
Que nós venhamos mergulhar no profundo, Senhor. Que nós venhamos, Pai, querer o seu 100%, Pai, em nossas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, faça de nós, Pai, vasos novos, barros na mão do oleiro para vir nos tornarmos vasos, Pai. Aqueles vasos bonitos, aqueles vasos reluzentes, aqueles vasos, Senhor, que quando olham para os vasos sabem que aquilo ali teve uma transformação da mão do oleiro, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Que vocês venham ter um dia espetacular hoje. E saiba que Jesus é a porta, tá? E que Ele venha fazer habitar no seu coração, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Tchau, tchau.